Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 25 de junho, 12º domingo do tempo comum. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no dia de hoje a Igreja nos propõe esse Evangelho segundo São Mateus, onde Jesus, ele nos coloca abertamente que nenhuma das nossas atitudes ficará escondida. Porque o Pai vê tudo, né? Deus vê tudo, conhece tudo. Então, já no início do Evangelho de hoje, ele nos mostra que nada ficará encoberto, né? Tudo será revelado. Isso nos faz pensar, né? Será que as nossas atitudes são atitudes que podem ser reveladas, né? Se forem atitudes boas, claro que sim, né? Mas como está sendo a nossa vida? Com atitudes que devem sim ser reveladas pelo Pai ou não, né? Ou atitudes que a gente quer esconder, e quando a gente esconde alguma coisa é porque é uma coisa má, né? Então, já no início do Evangelho, Jesus nos faz pensar sobre isso, né? E tudo aquilo que Jesus nos diz, por ser coisas boas, né? Coisas que nos levam ao céu, Ele nos diz, o que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Ou seja, proclamai ao mundo, né? Tudo aquilo que Jesus nos diz. Porque nós não devemos ter medo daquele que mata o corpo, das perseguições que nós podemos passar durante a nossa vida terrena, né? Nós não devemos temer isso. Aqueles que podem matar o nosso corpo, mas pelo contrário, nós devemos temer aquele que consegue matar a nossa alma. E quem que consegue matar a nossa alma? O nosso pecado. Pois ele, né, através do pecado, através da minha aceitação ao pecado, eu sou condenado, né? Eu me decido, melhor dizendo, ir para o inferno. Através do quê? Através dos meus pecados, através das minhas faltas, das minhas falhas, onde eu não me arrependo daquilo que eu fiz de errado. E Jesus nos coloca várias vezes aqui, né? Coragem, né? Não tenhais medo.
O porquê não tenhais medo? Porque Deus é misericordioso, né? Muitas vezes a gente cai em pecado, cai em tentação, né? Cai na tentação. Mas se nós nos arrependermos verdadeiramente e pedirmos perdão a Deus, do fundo do coração, Ele nunca nos deixará desamparados. E a sua misericórdia vai agir na nossa vida e nós seremos perdoados. Mas para que isso aconteça, é necessário um arrependimento verdadeiro. Aqui Jesus nos diz, né? Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais, né? Não se vendem 2 pardais por algumas moedas, né? E nós valemos muito mais do que isso. Nós somos valiosos aos olhos de Deus, mesmo nos nossos erros, mesmo nas nossas falhas, porque Deus nos olha como pais. E o finalzinho do Evangelho de hoje tem uma mensagem fantástica de Jesus, né? Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, se nós decidimos por Jesus e nos mostramos, nossa, aquela pessoa, né, é a favor de Jesus Cristo. Aquela pessoa, ela tem um contato verdadeiro com o Senhor, ela se entregou a Jesus, né? E não tem medo de falar de Jesus Cristo, né? E não tem medo de demonstrar uma vida baseada na rocha firme que é Jesus. Então Jesus, no dia da nossa morte, vai se declarar, né? Vai nos defender diante do Pai, diante de Deus Pai. Mas se ao contrário, nós não dermos bom testemunho, né, de vida em Jesus Cristo, se nós não dermos um bom ensinamento e fazermos, vamos falar assim, fazer a nossa parte, né, em dar esse testemunho, o próprio Jesus Cristo nos negará diante do Pai. Ele não nos defenderá. Ah, mas então Jesus é ruim? Não. Nós decidimos por isso. A condenação vem por nossas próprias escolhas, meus irmãos. Então eu te convido nesse domingo, o 12º do tempo comum, se decidir por Jesus Cristo. Decida-se pelo Cristo. Decida-se pela graça de Deus, para que nós possamos um dia estar junto dele no céu. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Um santo domingo a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.